Olá, quero neste momento desejar para todos uma feliz Páscoa, né? Um maravilhoso domingo, na certeza que Cristo ressuscitou para nos dar a vida eterna. Eu sou o irmão Jair, aqui pelo nosso canal Em Verdade Vos Digo. Amém? Lembrando que criamos este canal com o objetivo de semear a verdade que está na Bíblia, a boa nova de Jesus. Essa é a missão do nosso canal e gostaríamos de pedir que nos ajude a divulgar a nossa mensagem, se inscrevendo nesse canal, acionando aquele sininho para que sempre que a gente gravar a mensagem, você possa ouvir e naturalmente assistir e compartilhar, tá bom? Desde já agradecendo. E como hoje é domingo da Páscoa, domingo da ressurreição, eu trago como tema uma pergunta para este momento. Uma Páscoa diferente em 2020? Sim, eu quero falar esse ano, este momento, de uma Páscoa diferente em 2020. Diferente dentro do princípio humano. Vejam bem, dos princípios mundanos. E onde está o diferencial da Páscoa de 2020 dentro do princípio mundano, do princípio comercial? É que, devido à pandemia, que nós não temos como nos livrar da Covid-19, dados pesquisados aqui pela indústria do comércio, da Páscoa, do ovo da Páscoa, este ano, a indústria dos ovos da Páscoa e todos os seus elementos, segundo uma pesquisa aqui, a indústria vai ter um prejuízo de 738 milhões de reais. 700, a queda esse ano é de 31,6% dos ovos e de todos os seus elementos da Páscoa. Daí eu trago a ideia da Páscoa diferente para o conceito humano. Diferente porque as ruas estão meio que desertas, os shoppings não estão funcionando, as praias não estão lotadas, os clubes, as pessoas enchendo-se de prazeres, de diversões, etc. E esse ano está causando diferencial da Páscoa em relação aos anos anteriores. Aliás, no Brasil, especificamente falando, há séculos que a Páscoa genuína, ela perdeu o sentido verdadeiro bíblico e ganhou um sentido totalmente mercantil, comercial. E tudo isso gerou uma Páscoa do paganismo, da simbologia pagã, do ovo, do coelho, que não tem nada a ver com a Páscoa bíblica e que ganhou um caráter 100% comercial. E tudo isso tem causado esse efeito. E hoje estamos vivendo a Páscoa diferente aos olhos do homem, aos olhos da indústria. A diferença é tão grande que mesmo em tempo de pandemia, a sensibilidade humana, ela não consegue falar mais alto e entender que a vida é a prioridade. E mesmo diante da crise global, o poder econômico ele insiste em querer falar mais alto, inclusive no Brasil, onde há uma guerra, literalmente falando, da ciência que orienta o isolamento social e a indústria que pressiona para a produção, para a capitalização, para o chamado capitalismo selvagem que nós vivemos no Brasil. Daí tudo isso, hoje, ao olhar humano, industrial, comercial, a Páscoa é diferente. Quando na verdade a Páscoa de Cristo não tem nada a ver com isso.
A verdadeira paz de Cristo é aquela que faz ver no acontecimento da ressurreição a esperança para a nova vida, a esperança da vida eterna. E é sobre esta Páscoa também, a verdadeira, que eu gostaria de chamar e de partilhar com você esta mensagem maravilhosa. A Páscoa que nasceu em tempos antigos. O nome que a Bíblia hebraica usa para denominar a Páscoa é Pesach. Vou soletrar para você. P-E-S-A-H. Com a palavra Pesach, o texto bíblico quer significar duas coisas: ritual ou celebração da primeira festa do antigo calendário hebraico. Esse texto que fala da primeira Páscoa, a Páscoa do Cordeiro, e por que Deus mandou Moisés instituir matando o cordeiro, está em Êxodo 12, versículo 11, 27, 43, 48, onde foi ali que o povo escravo do Egito, e como uma das pragas de Deus, que mataria o primogênito, ou seja, o primeiro filho, e o filho homem, e o primeiro animal também da cria, seriam mortos, exceto o povo que recebeu, que matou o seu cordeiro e ungiu os umbrais da sua casa com sangue. O anjo da morte passou e não matou aqueles a quem Deus determinou através de Moisés que ungisse os umbrais da sua casa. Hoje, nós vivemos isso hoje, através do sangue de Cristo Jesus, morto na cruz, com seu sangue derramado. E todo aquele que a partir deste acontecimento histórico tão forte, tão real, que mudou a história da humanidade. O calendário hoje se divide entre antes e depois de Cristo. Cristo simplesmente mudou a história da humanidade. E o acontecimento da morte e ressurreição de Cristo abriu um capítulo diferente, dando possibilidade aos que crerem em Jesus, mediante o sangue derramado, também aceitando, é claro, Jesus como Senhor e Salvador, tendo sua vida, sua casa e sua família blindada com seu próprio sangue. Hoje, o que unge as nossas vidas, as nossas casas, é o sangue de Cristo, mediante a aceitação dele como Senhor e Salvador. Portanto, essa Páscoa verdadeira é que deve ser celebrada sempre, meus irmãos. É esse olhar que nós devemos ter. Deus, eu creio na mão de Deus, nas providências de Deus, sobre tudo que está acontecendo. Eu não tenho dúvida disso, porque Deus tem o poder e continua tendo sobre todas as coisas. Portanto, eu gostaria de mencionar um pouco do que representa a Páscoa do Cordeiro Imaculado Jesus, trazendo para você alguns versículos que está no Evangelho escrito pelo evangelista Lucas, Evangelho de Jesus, o capítulo é o 24 e os versos do 5 ao 8, para entendermos o que significou a morte e a ressurreição de Jesus. E por que deve ser celebrado com alegria? Com alegria, sim, com a família, partilhando o momento e colocando Cristo no lugar do coelho, Cristo no lugar do ovo da Páscoa, Cristo no lugar da simbologia pagã. Amém, meus irmãos? Vejamos o que diz o texto maravilhoso. O versículo 5 diz: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos o que vive? Essa fala é do anjo que estava à porta do sepulcro, quando viu as mulheres, Maria Madalena, a mãe de Jesus, que procuravam pelo corpo de Jesus para cuidarem dele. E aí a pergunta do anjo: por que vocês procuram por um morto quando na verdade ele vive? E se partir do princípio dessa Páscoa pagã até hoje, meus irmãos, minhas irmãs, existe muita gente procurando um Cristo morto,
Pois quando eu dou ênfase a uma Páscoa do paganismo, ao invés de colocar o Cordeiro em primeiro lugar, adorando e glorificando Hosana nas alturas, me alegrando porque eu ganhei a nova chance, a possibilidade da vida eterna, eu estou ainda procurando o Cristo morto. Ele não viveu para mim. Portanto, eu quero neste momento chamar você para esta reflexão. Não estou contrariando a Páscoa, mas que ela não seja mais enfática, mais forte do que o sentido verdadeiro da Bíblia, que foi modificado. A verdadeira Páscoa nunca mudou e nunca vai mudar. O que está relatado na Bíblia é a maior e mais dolorosa expressão de amor já vista e revelada à humanidade através de um pai por meio do Filho, que é o Pai, o nosso Deus Criador, mandando o Filho quando todos os outros sacerdotes e profetas falharam. Cristo veio como um Cordeiro imaculado para se submeter ao sacrifício, à obediência, ao não pecado, e se tornar o Cordeiro imaculado, digno de ir para a cruz, ser morto por pecadores, ser morto pela hipocrisia, ser morto pelo poder econômico, e ali se tornar o Salvador da humanidade. Esse é o puro e real sentido, um ato de amor demonstrado na cruz, levando sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores, e deixando para nós a possibilidade de uma vida eterna. Jesus já havia anunciado antes desse dia o que iria acontecer. E também disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, versículo 11. E aí ele concretizou o que ele falou, saindo do sentido figurado para o sentido literal, o real. Ele deu a vida para que todo aquele que nele crê, ainda que morto, viva. Portanto, meu irmão, minha irmã, viva o sentido da Páscoa, olhando para a Bíblia, e alegre-se, porque morreu Jesus e ressuscitou. Agora está em majestade e em glória, com poderes, pois tudo na terra está debaixo da mão poderosa de Jesus. Jesus que venceu as trevas, Jesus que está com a chave do inferno, onde o diabo não prevalece diante da igreja, que somos nós, através da aceitação dele como Senhor e Salvador. Portanto, não olhe para o Cristo morto, olhe para o Cristo vivo e ressuscitado. Não olhe para a simbologia. Esse momento pede que nós olhemos para Ele. Ele está pronto para nos atender. E assim o anjo falou para as mulheres: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele não está mais na cova, Ele não está mais na cruz. A cruz é o nosso símbolo, o símbolo da fé. Sem a cruz não seremos santificados. Portanto, esta é a mensagem que eu quero dizer para você. Aí no versículo 7 diz: quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Foi ali que a ficha, no sentido popular, caiu. Porque até aquele momento, as pessoas, os de fé, mãe, Maria Madalena, os discípulos, ainda tinham um resquício de dúvida. E hoje ainda as pessoas estão olhando para o Cristo que não ressuscitou, minha gente. E quem ainda não abriu o coração, que não entregou a sua vida para Jesus, ainda está olhando para o Cristo morto. Eu quero convidar você nesse momento, nesse dia maravilhoso. Olha para Cristo, entrega a sua vida. Se você já tem uma vida em comunhão com Ele, caminha. Se você ainda não fez essa doação da sua vida, eis o momento, porque o Senhor Deus
diz que o pastor, ele cuida das ovelhas, ele dá a vida pelas ovelhas. Queira ser esta ovelha amparada, queira ser esta ovelha fortalecida, porque a mão do Senhor está sobre aqueles que o buscam, que o obedecem, sobre aqueles que reconhecem suas fragilidades, suas fraquezas, sobre aqueles que se arrependem e buscam a vida nova. Essa é a vida do Cordeiro ressuscitado. Amém? Portanto, abra o seu coração e eu quero nesse momento orar por todos vocês em nome de Jesus. Querido Deus, soberano Pai, graças te damos, meu Deus, graças te damos por este dia celebrar a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Eu quero neste momento, meu Deus, em nome de Jesus, te pedir, Senhor, que abençoe, meu Pai, a todos que reconhecem, meu Pai, o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E quero orar também, meu Pai, por aqueles que ainda não abriram os olhos espirituais da fé, que ainda não compreendem o mistério da fé. Que o Senhor possa neste dia, Senhor, visitar cada lar, cada família, cada ser. E que o verdadeiro sentido pascal, meu Pai, venha sobre os corações, sobre as mentes. E que os olhares do medo, meu Pai, sejam repreendidos. E que todos olhemos para Cristo ressuscitado. Nos amparemos na esperança e na certeza, meu Pai. Na certeza que Cristo vive. E porque Cristo vive, nós possamos crer no amanhã. Portanto, Senhor Deus e Pai, abençoa a todos neste dia. Abençoa o nosso país e a nossa nação. Nos abençoa, meu Pai, nos concedendo o milagre de conhecer e se converter para Cristo Jesus. É pela fé que eu oro e pela fé eu creio. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.